Olá, eu venho aqui fazer um pequeno vídeo falando sobre os benefícios do bom humor. Aqui eu trago alguns exemplos que a gente consegue encontrar fácil numa busca na internet mesmo. É muito, tem vários artigos falando dos benefícios para a saúde em relação ao bom humor, né? A piadas, ao consumo de materiais que trazem algum tipo de humor, né, para a nossa vida. E entre eles tem a redução da tensão muscular, a diminuição da pressão arterial, risco de ataque cardíaco, a queima de calorias, né? A risada provoca queima de calorias, ajuda no sistema imunológico e aumenta a retenção da memória, né? Então, assim, eu não resolvi trazer artigos e ficar mencionando porque já é tão batido isso que eu acho que todo mundo meio que já aceita que não é que exista uma correlação, quer dizer, existe uma correlação, não existe uma causação, creio eu, né? Não existe uma causação definitiva, mas com certeza existem muitos artigos que falam sobre essa correlação do humor e o benefício que o humor traz para as nossas vidas. E, bem, eu quis trazer mais exemplos, né? Não só na questão dos benefícios para a saúde, mas também os benefícios sociais, os benefícios é, além do nosso corpo, né? A primeira coisa que eu queria mencionar aqui é na ajuda na comunicação de mensagens. E para isso eu acho que não tem exemplo melhor do que o Padre Léo, o saudoso Padre Léo. Ele usava como ninguém uma oratória impecável para contar historinhas que ensinavam valiosas lições, muito bem-humoradas e mexiam muito com a emoção das pessoas que estavam lá ouvindo ele, né? Não só na questão de humor, né, fazer rir, mas também todas as emoções, né? Você numa historinha do Padre Léo você chorava, você ria, você é, ele sabia, ele tinha uma oratória incrível, né? E aqui eu trago uma dessas historinhas. Por exemplo, ele em uma dessas palestras ele fala: então tinha um velhinho que em uma caminhonete antiga que tinha uma caminhonete antiga. Uma vez ele bateu na BMW de um jovem que saiu do carro furioso. O velho, ô velho, tá cego? Olha o que você fez com o meu carro. Calma, jovem, para que esse estresse todo? Vamos resolver isso. Não se preocupe, venha, tome aqui a cachaça especial que eu faço na minha fazenda. Eu não quero saber de cachaça. Você vai pagar ou então. E o cara tá com a cachaça na mão, né? Calma, vocês jovens são muito nervosos, isso não faz bem para sua saúde, sabia? Vamos, tome um golinho da cachaça para se acalmar e vamos resolver isso. E algum tempo depois, ele olha e continua: tá mais calmo agora? Tô, mas e o meu carro? Pois então, vamos resolver. Alô, polícia? Um jovem bêbado bateu no meu carro. E aí ele conta a moral da história, né? O encardido faz exatamente assim. Ele se faz de compreensível enquanto vai te dando combustível para sua derrota. Veja o quão difícil seria explicar isso de forma mais séria se não fosse através de uma historinha bem humorada, né? Tudo bem, isso aqui não é o tipo de história que a gente se acaba de rir, mas é um tipo de bom humor, né? E aqui eu trago outros exemplos. Por exemplo, aqui na dissipação de conflitos, né? Há muitos problemas nas nossas vidas podem ser resolvidos. Poderiam ser resolvidos, não. Eles podem ser pelo menos amenizados, né? Se a gente tiver esse cuidado de ser bem humorado nas nossas respostas, sem desrespeito, sem ofender ninguém, claro, né? Por exemplo, recentemente eu estava numa fila do do fast food e eu fui, né, eu tava lá, já tinha recebido a minha ficha, tava só esperando o meu pedido. E um senhor, já de idade, ele estava um pouco alterado, né, um pouco nervoso, porque é, a fila estava muito grande e ele queria ser servido logo. E, enfim, ele queria ser atendido logo e ele tem esse direito, né? Só que mesmo assim ele ainda estava, mesmo pedindo para ter a prioridade, ele ainda estava um pouco alterado, que já tinha passado por outras filas em outros lugares lá no shopping, então. E
enfim, reclamando da demora e brigando com todo mundo. E aí ele veio por algum motivo puxar a conversa comigo, né? E falando, no meu tempo não era assim, os jovens respeitavam os mais velhos e tal. E de repente ele para e pensa que talvez eu não fosse tão velho quanto ele pensava que eu era, né? E aí ele meio que me pede desculpas. Não, eu não sei se você já pode ser chamado de senhor, mas me desculpe, não sei o que. E eu, não, depois que eu fiquei careca, todo mundo me chama de senhor, né? E ele começou a rir disso, a maneira como ele começou a tratar as pessoas após essa piada, meio que mudou. Ele começou a ser um pouquinho mais paciente com o atendente lá do ambiente, né? Percebe que o humor ele pode ser usado para desarmar as pessoas. Às vezes você não pode usar só a lógica ou só a razão na hora que você está conversando com alguém, porque às vezes a pessoa está tão inflamada, tão sensível por algum tipo de realidade, algum estresse, alguma raiva, que só a razão, a lógica pode até botar mais lenha na fogueira, né? E o humor, ele desarma a pessoa. É incrível isso, a capacidade de trazer paz, se for bem usado, né? Porque você também pode usar o humor para o efeito contrário. Aqui eu trago uma história do Futoshin. Ele diz aqui o seguinte, né? Ele estava falando sobre Jonas e a baleia para alguém, e esse alguém... E aí começa a historinha, né? E depois Jonas foi, e aí ele indaga, interrompendo o bispo, né? Diga-me, como Jonas poderia ficar na barriga da baleia por 3 dias? E Futoshin responde, né? Não sei, quando for pro céu, eu vou perguntar a Jonas. E se Jonas não estiver lá? Perguntou o leigo, né? Bem, então você pergunta pra ele. A primeira vez que eu vi isso, eu achei muito engraçado, né? É um toque de humor, desarma a pessoa, porque você percebe pelas perguntas, pela maneira que a pessoa tá falando, que ela tava meio mal intencionada. Com certeza depois disso ela ficou desarmada, né, digamos assim. A diminuição das tensões. Essa é uma história famosa que envolve o Papa João 23, São João 23, que diz que no momento que ele foi ordenado, né, aqui está aqui o Habemus Papa. Santidade, o Senhor precisa usar os trajes que preparamos para o Senhor. Ou seja, haviam pessoas responsáveis por preparar os trajes para o futuro Papa. Mas ninguém sabia quem era o futuro Papa. A gente só fica sabendo no dia, né? No momento que tem a votação e tal. Então, os alfaiates fizeram 3 exemplares da roupa e nenhuma coube nele. Porque São João ele era muito gordinho, ele era bem gordinho, né? E nenhuma delas, pelo menos é o que diz a história, né? Nenhuma delas coube nele. E imagine a tensão que é você ser o alfaiate do Papa e não ter conseguido preparar uma roupa que coubesse no Papa eleito, né? Então, aí continua a historinha. Não entram, nenhuma. E aí São João responde, né? São João 23. Está claro que os alfaiates não queriam que eu virasse Papa. Ou seja, claro que isso não é verdade, né? Mas veja, como diria Santo Agostinho, porque alguém pode ouvir isso que eu estou falando e pensar, o Papa está mentindo. Não, mas não é exatamente assim. A mentira não envolve algo necessariamente falso. Falsidade e mentira costumam andar juntas, mas não necessariamente. Santo Agostinho dizia que a gente precisa abrir uma exceção para as piadas. Por quê? Por que piada não é um falso testemunho? Porque o pecado da mentira ele está no desejo de enganar o outro. Então, nesse sentido, eu consigo enganar pessoas dizendo verdades e mentiras. Eu consigo mentir, eu consigo enganar pessoas dizendo verdades e falsidades. Ou seja, é possível mentir, inclusive dizendo a verdade, e é possível mentir dizendo coisas falsas, né? Então, quando uma pessoa conta uma piada, já está meio implícito para o ouvinte que aquilo não é verdade. Então não há intenção de enganar. É óbvio que quando você, por exemplo, está contando uma historinha da Branca de Neve, você não está mentindo para o seu filho. É uma história falsa, uma história que não é real. Mas você não tem o desejo de enganar, né? Então é no ato da enganação que reside o pecado do falso testemunho.
Nesse caso, é óbvio que o Papa sabia que os alfaiates não tinham nenhum preconceito com ele em relação a seu papado, mas ele usou disso para tirar eles provavelmente dessa tensão, desse nervosismo que eles estavam de ver que sua missão não estava sendo cumprida, né? Que ele ia ter uma roupa pronta para o Papa, e fez uma piadinha, um trocadilho, né? Só para deixar o ambiente mais suave, né? Diminuir as tensões. Né? Outra do São João 23 aqui para união de pessoas. Esse aqui também é bem bobinho, mas eu acho muito engraçado. Né? Santidade, hoje o Senhor terá a visita das irmãs da congregação de São José. Santidade, somos as irmãs de São José. São José é o hospital, claro. Né? Nossa, como estão conservadas, com quase 2000 anos de idade. Né? São João, ele tinha várias piadinhas, assim, ele era conhecido pelo seu bom humor, né? Seu bom temperamento, suas piadas, enfim. Construção da confiança. Veja, em muitas situações é muito difícil a gente abordar pessoas. Quem trabalha na área de saúde sabe disso melhor do que ninguém. Você não chega para uma pessoa que está em alguma situação delicada e pergunta: bom dia, tudo bem? Você sabe que não está tudo bem, né? Então como conseguir que a pessoa espontaneamente diga que precisa de ajuda, que gostaria de algum acompanhamento especial, de algum profissional, enfim, né? Às vezes é muito difícil fazer isso. E aqui eu trago uma historinha de São Felipe Neri. São Felipe Neri também, ele é o padroeiro dos humoristas, como dizem, né? Ele também era conhecido pelo seu bom humor. E aqui eu trago uma historinha dele que diz o seguinte, né? Tem um primeiro quadro com um jovem triste e em seguida ele fala: o que ele tem que está tão triste? Não sei, padre. Vamos apostar uma corrida? Ou você está com medo de perder para esse velho? E de fato ele sai correndo. Né? Veja, ele não tinha vergonha de passar vergonha. Né? Ele, muito pelo contrário, tem frases famosas dele onde ele diz: eu prefiro que pensem que eu sou louco do que um santo. Porque de fato em vida algumas pessoas viam ele como um santo. E ele temia por envaidecer-se com isso. Né? E aí ele realmente se fazia de louco em algumas situações. Ele vestia meias de cores coloridas, fazia metade da barba e a outra deixava sem fazer. Tem várias historinhas dele, muitas historinhas dele, né? E nessa situação, imagine um padre de batina, velho, correndo com a criança, né? Quem olha uma cena dessa com certeza ia achar muito estranho, né? Mas com certeza ele deve ter feito isso nesse momento para ganhar a confiança da criança, para que ela começasse a conseguir dialogar, conseguir se abrir, contar aquilo que estava entristecendo ela. Né? Ajuda a ensinar virtudes. Tem uma coisa, tem um aparelho, que é esse que está desenhado aqui do lado direito, que praticamente ninguém usa mais hoje em dia, pelo menos não que eu saiba, que são os cecílios, né? Acho que é assim que pronuncia, silícios, uma coisa assim, enfim, não importa. Que é tipo uma cinta com uns arames, e ele era feito para ficar machucando, ficar doendo, marcando a pele, né? Alguma coisa assim, ou a pele, ou a coxa, o braço, o antebraço, enfim. Geralmente a pessoa usava isso de forma escondida, embaixo da roupa, para que ela ficasse sentindo dor o tempo todo e lembrando que ela é um pecador. E assim, quando ela sentisse aquela vontade de pecar, por algum motivo qualquer, ela vai lembrar da dor e ia pensar: eu tô sentindo essa dor justamente para que eu não fraqueje e tal. E, enfim, tinha toda uma filosofia por trás disso, né? Não que fosse algo certo, errado, enfim, era da cultura da época, né? Não estou aqui fazendo juízo de valor. Mas então, o que diz a historinha? Padre, quero evoluir na santidade, mas não consigo me livrar dos meus pecados. Por favor, me permita o uso do silício. Né? Meu filho, prefiro que se dedique à caridade, responde o Felipe Neri, né? Mas padre, eu insisto. Ou seja, ele não queria o Cecílio para se livrar dos pecados.
Ele queria o silício, né? Ele não que ele queria o silício como forma de dizer que ele era muito obstinado na sua fé. Então, no fundo era uma vaidade. Aquilo que ele buscava para supostamente sua santidade, na verdade ia afastar ele da santidade, né? E o Felipe Neri percebeu, né? São Felipe Neri. Tudo bem, mas use ele sobre a roupa. Sobre a roupa ele fica completamente inútil, porque não machuca. E aí torna aquilo que ficaria escondido evidente, a vaidade. E de fato ele usou, e as pessoas ficavam tirando onda com ele. Você sabe, tu sabes que isso se usa debaixo da roupa, né? E ele envergonhado diz, sei. Ou seja, o Felipe Neri deu o remédio para a vaidade que ele estava sofrendo, que é justamente a vergonha, nesse caso, né? É uma historinha que eu acho muito... Eu não sei se eu consegui explicar direito, mas ela é fantástica também. Provoca reflexões. Essa é famosíssima, de Santo Tomás de Aquino. Eu já vi muitas tirinhas, né, parecidas. O Tomás, aqui alguns frades, colegas de São Tomás, estão conversando, né? O Tomás é muito ingênuo. Vamos pegar uma peça nele. Tomás, vem ver. Os porcos estão voando. E de fato ele vai lá para fora tentar ver se enxerga os porcos. Poxa, Tomás, você achou mesmo que os porcos podiam voar? E todos começam a cair na gargalhada, né? E São Tomás responde: eu achei que era mais fácil os porcos voarem do que o monge mentir. Pense numa tirada de tempo, né? E percebam, eu não estou dizendo que piadas elas são um remédio para tudo, né? Você está vendo aqui um exemplo de que a piada foi usada de uma forma ruim. Foi feita de forma pejorativa para com São Tomás, né? Mas até nisso ele respondeu com bom humor. Em vez de ser duro na sua resposta, ele meio que ele fez uma sacada bem humorada, né, para dar uma resposta que provocasse essas reflexões, né? Por fim, eu queria só terminar esse vídeo falando sobre... Porque beleza, agora a gente entendeu que dos benefícios que o bom humor traz para a educação e para a saúde. Beleza, acho que todo mundo já tem uma ideia disso. Mas como reconhecer o que de fato é humor e o que não é? Bom, eu produzi um livro, só antes de colocar aqui o vídeo, né? Eu produzi um livro chamado Graças à Graça. E para ler esse livro, eu escrevi, eu li várias obras, tanto de caráter científico, quanto da vida de santos, quanto livros de piadas, enfim, eu li muitos livros. E uma coisa que eu percebo que muitos autores mencionam é que no humor existem esses três elementos: uma tensão provocada por uma percepção de algo ruim que vai vir a acontecer ou está acontecendo. Ela é seguida por uma surpresa. Não existe piada ou humor sem algum tipo de surpresa. Você tem que ter uma perspectiva que não se cumpre. Isso é muito interessante. E, por fim, essa surpresa, ela demonstra que aquilo negativo que nós esperávamos por causa daquela tensão inicial, ele não se cumpre. E como a gente estava tensionado, esperando que aquilo se cumprisse, vem um alívio. A gente se sente aliviado. E é nesse momento que a gente começa a rir. Aqui eu vou mostrar um vídeo, eu não sei se o áudio vai ficar evidente, porque eu não sei, eu tô usando esse piloto, tô gravando sem treinar, eu gravo ao mesmo tempo que eu vou mostrando as coisas, né? E aqui tem um bebê que ele tá vendo a mãe dele assoar o nariz. E eu peguei esse vídeo aqui do YouTube, enfim. Perceba que ele começa assustado, ele se assusta, ele se afasta, ele joga o corpo para trás, ele arregala os olhos, ele fica completamente tensionado por causa disso. E logo depois ele percebe que não aconteceu nada com a mãe dele tá bem, tá sorrindo, tá alegre, e aí ele ri também.
Percebe? Tensão, pelo susto, pela perspectiva de que algo ruim está acontecendo. Ali, surpresa, porque não aconteceu nada de ruim. E quando ele vê a mãe sorrindo, ele sorri de volta. Ele está aliviado. Né? Porque de fato, o ver a mãe sorrindo é um sinal de que as coisas estão bem. Surpresa, tensão, alívio. Isso acontece não só com os bebês, mas com a gente também. Né? Quantas e quantas pegadinhas a gente não vê na internet em que alguém vai fazer uma pegadinha com uma pessoa e aí a pessoa fica nervosa e fica zangada, ou ela tá ali num momento de tensão e de repente o youtuber revela que aquilo era uma pegadinha. E a pessoa meio que se desarma e começa a rir do nada, né? Tensão, surpresa, alívio, né? É uma das formas da gente reconhecer o humor, né? E nesse sentido é que eu digo, aqueles benefícios que a gente viu para a saúde, eles são de fato reais. Nós precisamos trazer mais humor para o nosso dia a dia, porque nós estamos vivendo um século que as pessoas estão muito ansiosas. Né? A ansiedade por si, ela é aquele exagero na percepção de que eu preciso me preparar mais para algo que no futuro aparentemente será negativo. Né? A pessoa ansiosa, ela está naquela, meu Deus, eu tenho que estar mais preparado, eu não sou bom o suficiente, né? O filme Divertidamente, ele fala muito bem disso, né? E eu preciso me preparar mais, eu tenho que estar apto para aquilo, e às vezes a pessoa está se preparando para coisas que nem vão acontecer. Ela está numa pira de uma perspectiva de que algo negativo vai vir a acontecer, que talvez nem aconteça. E aí ela se preparou, às vezes à toa, para algo, né? Lógico, um pouquinho de ansiedade é bom, mas excesso tá prejudicando muito nossos jovens. Eu, como professor, eu vejo muito isso em muitos jovens, pessoas, alunos saindo, deixando de assistir aula diariamente por crises de ansiedade. Né? Como o humor poderia ser usado como um remédio nesses casos? Por quê? Porque é justamente isso, atenção, você está prevendo que algo negativo vai vir a acontecer. De repente, uma surpresa acontece porque foi quebrado uma perspectiva e o alívio de que aquela coisa negativa não aconteceu. Se a gente treina nossos alunos, nossos filhos, nossos educandos, a nós mesmos, a enxergar o mundo de uma forma mais bem-humorada, com certeza a gente diminui a ansiedade em nós e nas pessoas que nos cercam. E para terminar esse vídeo, eu queria terminar com uma frase para que provocasse a nossa reflexão desse pensador, cantor, músico chamado Michael Jackson. E obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo e fique com Deus.